quiserem aproximar, está ali já uma primeira questão, então, por favor. Eu queria apenas para ter o nome e entidade. O meu nome é Manuel Marques, eu represento aqui uma empresa que se chama Vita Aguiar e gostaria de fazer uma sugestão. E a sugestão seria o seguinte: grande parte destes programas e destas candidaturas terminam com a criação de uma plataforma. E isso muito bem, inscrevam-se para lá, metam para lá os vossos nomes das empresas e nós, todos contentes, metemos lá os nomes. E ponto final. Qual é a minha sugestão? A minha sugestão é que a candidatura não terminasse na criação da plataforma, fosse criada uma bolsa de contactos físicos, reais, com a pequena e média empresa. Não são as almais, nós somos empresas pequenas, somos empresas relativamente pequenas, e normalmente estas coisas tratam-se olhos nos olhos e a conversar e que a pessoa se entende. Portanto, o que eu sugeria era que se criasse a plataforma, mas que houvesse uma outra ação, que seria que se quiser inscrever para fazer contactos pessoais, olhos nos olhos, fosse disponibilizado um espaço para a EEP, em que era fácil estabelecer quem eram as pessoas que estavam interessadas e nós, aqui numa manhã ou numa tarde, conversávamos com outros parceiros que podíamos estar interessados em fazer projetos comuns. Era a minha sugestão. Muito obrigado. Obrigado, uma excelente sugestão. Depois de vários levantamentos, pedirei também à Dra. Maria Sul fazer um comentário. Mais questões ou sugestões ou observações? Para além do seminário mais eficiente, vamos concorrer ao seminário mais esclarecedor. Não há nenhuma dúvida sobre o assunto. Isto é, de facto, um dia notável que está a acontecer aqui, atendendo ao efeito que está a ter este primeiro painel. Eu gostava de chamar a atenção, já agora, só para dar um bocadinho mais de tempo para a questão que tenha sido colocada, que na informação que foi distribuída, para além dos tais estudos de mercado, das tais brochuras que estão lá fora, que a Dra. Maria da Saúde já referiu, foi também distribuída aí, para além da oferta informativa, uma lista muito curta. Nós agora já não lançamos aqueles catálogos que antigamente lançávamos, porque já não faz sentido. Hoje em dia coloca-se na net, no cloud, todas as plataformas possíveis, as informações, os conteúdos, e as pessoas podem aceder, podem descarregar, podem reenviar. Portanto, há de facto uma facilidade de comunicação muito grande e muito maior, que tem algumas vantagens, tem uma série de vantagens do ponto de vista da capacidade do alargamento do tipo que nós damos do ponto de vista da divulgação. Tem uma desvantagem, é que é tal a proliferação de mensagens e de informações que às vezes para as empresas, para os diferentes profissionais, é de tal modo elevado o número de comunicações que é difícil fazer alguma triagem. E por isso é que nós juntámos aí também os eventos em destaque, que não é uma lista exaustiva, mas é uma lista de eventos que nós destacamos do primeira quinzena do mês de fevereiro, e que já quase todos estão com um número de inscrições razoável, mas que eu destacaria, e portanto dava em conta também da abrangência e do facto da AEP ter, de facto, uma atuação e uma intervenção a nível de muitas áreas temáticas e também de muitas parcerias. Porque estão a ver, só em 2 semanas, temos aí um seminário com a Fundação Espanhola, que é a Fundação Mais Família, que é sobre as empresas familiarmente responsáveis, portanto, uma certificação que começa agora a aparecer no mercado. Depois, logo, o ISO 9001 vai estar em debate, vai haver uma revisão, que é um seminário em parceria com a APSER. Também o Horizonte 2020, que é um programa comunitário que está, neste momento, em vigor, já está aberto, que é um programa comunitário, vale a pena não confundir com o 2020, que é o Programa Comunitário Nacional, que, se a coisa correr bem, será lançado ainda este ano para começar a funcionar em 2015. Depois do Seminário do Orçamento de Estado de 2014, que, para bem ou mal dos nossos pecados, já está aprovado, acho que é para bem, mas que tem implicações importantes na vida das pessoas e das empresas. Depois também seminário sobre as línguas com a Universidade de Cambridge,
enfim, e uma série de outras áreas. Isto apenas para referenciar alguma informação que foi distribuída e que deve ser observada dentro, enfim, das possibilidades de atenção que cada um dos temas levantar, e que eu aproveito agora este pequeno espaço para chamar a atenção. Voltamos ao tema ou às questões, se há alguma. Se não, eu ia pedir à doutora Maria Assunto para dar uma resposta, um comentário, e depois eu posso pôr aqui, fazer as duas coisas. Como ainda estamos dentro do tempo, ou começamos um bocadinho mais cedo o painel, ou podemos fazer mesmo uma paragem de 10 minutos para, se as pessoas quiserem tomar café, e seguimos imediatamente a seguir ainda dentro dos tempos. Mas eu agora pedi à doutora Maria Assunto para, então, se quiser fazer. Eu agradeço a questão, porque de facto essa é uma preocupação que eu acho que sou bem. Acho que essa é uma preocupação que também me assola. Criarmos muitos manuais, muitas redes colaborativas e os projetos acabarem e fecharmos tudo na gaveta. Mas neste domínio da internacionalização em particular, temos todas as condições para poder manter viva esta rede. Porque de facto trata-se de uma área do conhecimento em que temos know-how interno. Portanto, desse ponto de vista, nesta matéria da internacionalização, não há qualquer dúvida que vamos conseguir, está ali a Helena Ramos, que terá essa responsabilidade agora a seguir. Portanto, nesta matéria da internacionalização, não temos dúvidas que vamos ser capazes de conseguir manter esta rede viva. E concordo também com o que disse, que estas redes não podem ser só comunicarmos pela internet e em plataformas. E, aliás, durante este projeto foram feitos vários encontros deslocalizados por todo o país, com pequenos grupos de empresas, e a nossa ideia é que desta plataforma precisamos saber quem são as empresas que estão interessadas e que estão mobilizadas. E a partir daí, a ideia é que se possam mobilizar encontros em função de interesses que possamos até identificar entre as empresas que se inscrevem nesta plataforma. Portanto, isto será apenas um meio para iniciarmos a comunicação e não queremos que este seja o fim, não é? Portanto, estamos preocupados com isso, fez bem referi-lo, mas também deixe-me dizer que isto depende muito de todos nós, porque, não é? E o senhor falou, é porque está preocupado e está interessado. Quantas vezes também criamos plataformas e todos nos inscrevemos e depois nenhum de nós, nenhuma das partes, dá um passo para fazer alguma coisa. De qualquer modo, do nosso lado, estamos comprometidos, pelo menos nesta área da internacionalização, sem qualquer dúvida de podermos dar uma cabal resposta e de contribuirmos para esta dinamização. De referir que dentro deste espaço está previsto também haver um espaço para publicitação, por exemplo, concursos públicos internacionais. Portanto, há a ideia de alimentar com a informação mesmo útil, possa a partir daí disputar alguns contactos mais diretos. Eu já agora gostava também de acrescentar algo àquilo que disse o Dr. Maria Assunto, e tem a ver com aquilo que será, de facto, a negociação do novo quadro de incentivos, que neste momento que ainda é relativamente reduzido a informação que existe, embora já esteja claro quais são as grandes linhas de intervenção, mas o que já sabemos e o que parece ser, aparentemente, pelo menos com a informação que nós temos, uma boa notícia para as empresas, é que os incentivos vão, a organização dos incentivos, a distribuição e a forma como os programas vão ser organizados, as plataformas de acesso, tudo isso é cedo, sabemos, mas claramente vai haver um reforço e uma concentração maior no quadro anterior de incentivos diretamente para as empresas ou relacionados com a atividade empresarial. Mesmo na formação, temos sentido, ainda não é muito claro, do ponto de vista negocial até as linhas de rumo do novo quadro, mas temos sentido claramente uma ênfase em todas as questões empresariais. O que quer dizer que, provavelmente, programas como este da Bolsa de Oportunidades, esta rede colaborativa, terão a possibilidade de uma continuidade no futuro, do ponto de vista, digamos, de consolidação das suas potencialidades, e terão, esperemos nós, pelo menos a AEP tem-se batido nos diferentes fóruns em que participa, terão uma efetiva, uma objetiva participação das empresas e dos seus representantes do ponto de vista empresarial. Que isso nem sempre acontece nos programas. É algo que muitas vezes é transmitido em termos de retórica, mas depois não há uma participação real, efetiva, dos representantes empresariais.
E isto é importante, embora às vezes possa parecer que não é, o facto de, nas negociações, do ponto de vista de quadros e de grandes incentivos, existirem representantes das associações empresariais. E não estou só a falar das grandes associações empresariais, estou a falar de todo o painel de associações empresariais que existe no país, das associações de âmbito regional, das associações de âmbito setorial, que têm um papel decisivo numa série de setores da atividade económica e na negociação de uma série de setores da atividade económica, nas associações empresariais de âmbito nacional, cada uma, naturalmente, com níveis e funções e atuações de responsabilidade diferenciada, consoante a situação na prática. E isso espera-se que venha a ser aprofundado essa dinâmica mais orientada para as empresas, até porque esta questão das ações, das áreas transacionáveis, da competitividade da economia, está claramente no centro do discurso político e económico atual, vai ter reflexo seguramente na distribuição dos incentivos que vai ser feita. Essa componente, associada a uma componente que também tem sido muito acentuada, e aí eu confesso pessoalmente, digo isto pessoalmente, tenho mais dúvidas se será tão aprofundada, mas que é a área da regionalização, que é a área regional, que é a área da organização e da distribuição dos incentivos com base nas autoridades regionais. Se isso for feito, essa dimensão da orientação económica, da orientação para a competitividade, com a dimensão territorial, com a dimensão da proximidade, de facto, às regiões que são as regiões que mais precisam de convergência e que estão identificadas no nosso país, e infelizmente, para todos nós, a região norte é uma delas, claramente deficitária por comparação com outras regiões com níveis de desenvolvimento comparativo mais elevado. Se isso acontecer, esta dimensão regional e esta dimensão económica, essa é uma boa notícia para projetos similares àqueles que aqui foi apresentado e para outros projetos que ainda venham a aumentar, de facto, a possibilidade das empresas se organizarem e se prepararem ainda melhor quando enfrentam os mercados internacionais. Nós sabemos, a nossa área internacional também é a área mais forte neste momento, do ponto de vista da sua expressão empresarial, tem uma mobilização empresarial enorme, aposta em mercados emergentes, aposta em mercados menos emergentes, tem uma participação elevadíssima das empresas e esta preparação, os instrumentos de planeamento, os instrumentos de organização, tudo aquilo que aqui foi acentuado, são fundamentais. Cada mercado é um mercado, cada empresa é uma empresa e, portanto, as atuações nunca podem ser feitas de formas standardizadas. Bom, e, portanto, feita este primeiro painel, resta-me agradecer mais uma vez ao Jean-Paul Pichat, ao João Pinto, à Maria de Saúde, a disponibilidade para a participação neste primeiro painel e agora vamos participar, vamos passar um testemunho à engenheira Helena Ramos e aos oradores das empresas para a segunda parte. Muito boa tarde. Eu sei que estou agora com uma tarefa aqui muito difícil porque tenho que dar continuidade a este cumprimento e, portanto, temos de ser bons alunos. Espero ter aqui a cooperação aqui dos colegas e fazer o nosso melhor. Vamos então dar início a este segundo painel das empresas portuguesas do mundo. Temos aqui 3 empresas de setores distintos, com uma larga experiência na abordagem aos mercados externos, que nos orgulham em qualquer parte do mundo e que nos irão dar o seu testemunho como empresas exportadoras. Vão nos transmitir, partilhar aqui os seus sucessos e insucessos, como conseguiram ultrapassar todos esses obstáculos e vencer bem
e partilhar connosco as suas experiências para conseguirem estar no caminho da excelência. E começo aqui por apresentar a Silamos, que foi fundada em 1951 no concelho de Oliveira das Meias. Em 1961 produziu a primeira panela de pressão, portanto há 53 anos. Nos finais dos anos 70 especializa-se na produção de louça em aço inox. Em 2000 faz o primeiro investimento direto em Inglaterra na área da distribuição. Nos anos seguintes continuaram a apostar nas novas tecnologias, no desenvolvimento e design de produtos, marketing e expandem-se para as novas áreas de negócio. Lideram o mercado nacional com a marca Silamos e o mercado inglês com a marca Stella. Exportam um pouco por todo o mundo e têm o privilégio de estar presente em lojas conceituadas de vários países. O conhecimento do mercado e o ênfase no design tem merecido a atribuição de vários prémios por entidades oficiais. Temos aqui connosco o diretor da exportação, o Dr. Bernardo Campos, que vou-lhe pedir então para nos dar aqui o seu testemunho. Muito obrigado. Obrigado a todos. Eu aproveito para agradecer a EIP o convite que foi feito para estar aqui. Dizer também que é uma enorme responsabilidade, porque eu não estou acostumado a este tipo de situações, não tenho experiência. Ainda por mais com a família presente, a responsabilidade acresce, portanto vamos ver se estou à altura das circunstâncias. Foi-me dito, e espero agora não estragar a média do seminário, dito que tenho 20 minutos. De facto, não é fácil, não foi fácil selecionar. A historial da cidade por exportação é felizmente bastante grande. Nós começamos a exportar nos anos 80 e eu procurei selecionar e falar de alguns casos e diferentes abordagens de mercados que tivemos. O historial também já me ajudou com alguns dados. Eu vou tentar ser breve na parte do historial, vou passar então à parte da internacionalização, que suponho que querem ouvir. Eu aproveito para falar um pouco sobre o nosso novo logo. Nós sentimos que estava na altura de buscar a imagem da Silamos e um dos passos já dados foi exatamente a apresentação do logo. E queríamos trazer alguma atualidade, alguma vivacidade ao lettering, sem esquecer o historial e a experiência da empresa. Portanto, trazemos essa caixa vermelha com o lettering desenhado exatamente deste fim e depois um quadrado que tem a data de início da atividade, exatamente porque tem essa componente. Este quadrado é utilizado mediante as necessidades. Vou focar apenas ainda alguns pontos da história que acho que é importante para enquadrar. É uma empresa familiar, a Silamos, que foi fundada em 1951. Aqui temos uma fotografia da inauguração das instalações onde hoje ainda estamos, embora já modernizadas, mas no mesmo local, com a equipa, e é um ponto muito importante, é uma equipa unida e com foco nos objetivos da empresa. Os recursos humanos são para nós um dos segredos do sucesso da empresa. Em 1961, o lançamento da panela de pressão, fomos a primeira empresa em Portugal e uma das primeiras no mundo, na altura uma panela de pressão em alumínio. E este foi um marco importante porque nos anos 60 a mulher portuguesa lançava-se no mercado de trabalho e, portanto, tinha menos tempo para as tarefas domésticas e, portanto, a panela de pressão surgiu como um auxílio exatamente para facilitar essas tarefas e as vendas foram aparecendo e o sucesso da marca baseou-se muito na panela de pressão. E, ao mesmo tempo, a administração da Silamos teve o discernimento de lançar, teve a coragem de lançar uma publicidade na televisão portuguesa. Na altura, nos anos 60, só havia um canal, portanto as pessoas estavam obrigadas a ver essa publicidade. Mas foi interessante porque foi a primeira publicidade em banda desenhada na televisão portuguesa e era, talvez alguns se lembrem, a história da carochinha do João Ratão,
que dizia que a Carochinha, se tivesse uma panela de pressão de acilante, o João Ratão não tinha caído no caldeirão. E, portanto, havia uma musiquinha que as pessoas facilmente decoravam e a notoriedade da marca foi crescendo. E os resultados também foram aparecendo, de tal forma que começamos a fazer as primeiras exportações nos anos 80 e, de facto, a primeira exportação foi para a Dinamarca e começamos a internacionalização e começamos com um problema logo, porque os dinamarqueses não acharam muita piada aos ratinhos a aparecerem nas caixas e a aparecerem nos voltos das peças. A história da Carochinha do João Ratão, não sei se sabem, mas é uma história de origem brasileira, não é muito conhecida no mundo, embora seja bastante em Portugal, e portanto não foi bem interpretado e o desafio começou exatamente aqui, o que é que iríamos fazer, e a administração da Silampos teve a coragem de reformular a imagem da Silampos. Foi um investimento forte, formamos o gabinete de design da Silampos, que é o HDESI, que na altura não era comum as empresas terem gabinete de design, que trabalhou com o departamento técnico e fizemos exatamente toda esta mudança da comunicação da imagem da empresa e começamos também já a projetar o desenvolvimento de produtos que se enquadrassem nos mercados internacionais. Portanto, esta preocupação da internacionalização vem já dessa altura. E nos anos 80 começamos a produzir a louça em aço inoxidável, desenvolvemos com esta equipa, exatamente nesta panela, que teve a inspiração numa panela tradicional, que é a panela de 3 pernas, ou de 3 pés, não estou certo exatamente como se chama, mas é esta peça que ali vemos na fotografia, e que teve um enorme sucesso no mercado do Reino Unido, e as vendas deste produto no Reino Unido, os bons resultados, também em Portugal, obviamente, permitiram-nos fazer investimento, e mais uma vez investir em maquinaria para produzir nossos produtos com fundo de crédito. Portanto, houve sempre esta preocupação de com os resultados, fazer investimentos na empresa para melhorar. Vou passar à frente, só para dizer que, de facto, no ano 2000, com estes resultados bastante positivos no mercado do Reino Unido, nós decidimos adquirir a empresa que era o nosso principal cliente, que é a Only Gomers. Eu não vou aqui desenvolver muito, porque é um dos casos que quero falar um bocadinho mais à frente. Em 2004, lançamos a nossa gama de hotelaria, que, embora não seja o nosso core business, é um negócio que se tem revelado interessante para a Silampos. Em 2006, com a evolução das grandes superfícies, em Portugal, sobretudo, mas em todo o mundo, nós sentimos necessidade de trazer uma submarca que nos permitisse trabalhar e segmentar o mercado de forma a poder estar nos diferentes segmentos bem representados e com marcas, submarcas diferentes. E depois, mais recentemente, em 2008, lançamos a nossa linha Garden. Estamos a acrescentar ao core business outras atividades e tem sido importante este alargamento do nosso gama de produtos. O Garden, o Living Garden, é sobretudo um barbecue que lançamos, funciona a gás e para exterior, portanto, com um design também apelativo, desenvolvido também pela nossa equipa interna. Nós trabalhamos também com designers fora da Silampos, mas sobretudo privilegiamos a equipa interna. Em 2010 lançamos a nossa linha de Silampos Urban, aqui é imobiliário urbano, aproveitando a tecnologia e a maquinaria existente, portanto, é imobiliário urbano em aço inoxidável para espaços públicos e semipúblicos. Portanto, é mais uma gama de produtos que nós trazemos e que estamos agora também a fazer as primeiras exportações nos últimos anos e está a correr bastante bem. Agora, convido-vos a vir à cozinha da Silampos e vamos passar à parte da internacionalização. Gostava de fazer aqui umas considerações muito breves sobre a internacionalização, sem qualquer pretenciosismo de ensinar o que quer que seja, mas coisas que eu considero importantes. Que, para uma empresa que está a internacionalizar ou que quer internacionalizar, é muito importante que a internacionalização faça parte de um plano estratégico claro e que as razões para essa internacionalização sejam muito claras dentro da empresa. Depois, uma parte muito importante, que o Dr. João Pinto, creio que estava a falar, a questão do investimento, do financiamento. É muito importante que nós tenhamos capacidade para investir pelo menos 2 anos no mercado, porque senão as coisas tornam-se realmente difíceis. Se a internacionalização é a salvação, digamos assim, as coisas tornam-se difíceis de fazer um trabalho estruturado. Portanto, para obtermos resultados, nós vamos ter que investir nesses mercados pelo menos 2 anos e trabalhá-lo de uma forma consistente até chegar àquilo que pretendemos.
Depois, a proposta de valor da empresa é importantíssimo que esteja bem definida, e mais importante é que essa proposta de valor se encaixe no mercado onde nós queremos chegar. Esses mercados, por sua vez, têm que estar corretamente estudados, ou devem estar corretamente estudados e identificados, porque hoje não há motivos para nós chegarmos a um mercado sem conhecer minimamente esse mercado. Já o podemos conhecer, já podemos fazer o levantamento de toda essa informação, e agora ainda mais com esta plataforma da EAP, mais informação teremos, e portanto as visitas depois servem para validar essa informação e, se possível, eu sei que isto é um tema difícil, mas se possível que essas visitas ocorram antes do contacto com os próprios clientes ou potenciais clientes. É o ideal. Quanto à proposta de valor da Silampos, assenta numa base que para nós é muito clara, que é produto fabricado em Portugal, produto made in Portugal. Foi uma aposta da Silampos. Nós continuamos, mesmo quando toda a nossa concorrência deslocalizou a produção, se não a totalidade parte, para os países asiáticos, nós continuamos a produzir. Passamos anos realmente muito complicados, mas hoje, nos últimos anos, tem provado que nós tínhamos razão e que vale a pena continuar a fabricar no nosso país, e este hoje é um dos fatores de maior competitividade da Silampos e um dos fatores mais valorizados pelos nossos clientes. Depois, a qualidade dos produtos, a nossa certificação ISO 9001, as preocupações ambientais, estamos a terminar a 14001, que esperamos que esteja pronto este ano ou no próximo, e seremos, pelo que sabemos até o momento, a única empresa do ramo com esta certificação. Depois, um sistema de concepção e desenvolvimento capaz. Eu falei há pouco da equipa, começou a colaboração do departamento de design, do departamento técnico. Hoje temos uma equipa que reúne todos os 15 dias, com o responsável de cada departamento, em que debatemos. Primeiro fazemos uma triagem dos projetos que surgem e depois debatemos esses projetos no sentido de estar a informação disponível para toda a empresa e tomarmos decisões rápidas relativamente a esses projetos. Os projetos discutidos por este grupo são projetos, maioritariamente projetos com a marca Silampos, mas também projetos OEM, Private Label, que nós temos a capacidade de fazer, e é um dos pontos muito fortes da Silampos, é a possibilidade de desenvolver estes projetos que nos dão alguma escala e permitem atingir segmentos de mercado, e se não o fizéssemos não conseguiríamos com a marca Silampos. Depois, uma gestão de ciclo de vida de produto eficaz e a notoriedade da marca, o trabalho que temos feito, que sempre fizemos em Portugal e agora temos feito em todos os mercados de promoção da nossa marca, e também a capacidade de criar soluções a este nível, porque muitas vezes estamos no mercado e precisamos de trabalhar diferentes segmentos e precisamos de ter insígnias diferentes, até para não criar choques entre clientes que podem perfeitamente coexistir no mesmo mercado. Portanto, aqui há algumas das marcas que utilizamos, sempre que damos, como é óbvio, o privilégio à marca Silampos. Agora falar um pouco sobre os mercados de internacionalização. Vou começar pelo Reino Unido, que é um mercado importantíssimo para nós, sempre foi, e o formato, o modelo de investimento de internacionalização que seguimos foi um investimento direto a partir do ano 2000, e fizemos porque fazia todo sentido. A empresa no ano 2000 ia ser vendida e era o nosso principal cliente. Nós chegamos a registrar vendas na ordem de 6 milhões de euros para a empresa ONU. E, portanto, fazia todo sentido controlar este negócio e garantir este volume de faturação neste mercado. E, portanto, a Silampos teve o objetivo para fazer a aquisição desta empresa e teve também, na minha opinião, a inteligência de manter a equipa local, o management local, e manter também as marcas que já eram conhecidas no mercado, a marca Stellar e Judge. Não se deu à tentação de controlar tudo na empresa e, como se costuma dizer, a equipa que ganha não se mexe, e, portanto, confiou na equipa local e as coisas têm corrido, de facto, muito bem. É certo que o objetivo inicial se esbateu um pouco, porque o mercado inglês evoluiu muito no sentido de baixo preço, e a Silampos permitiu à equipa local o sourcing de produtos não só em Portugal, mas também em mercados de baixo preço, na Ásia, para dotar a empresa dessa competitividade, e o investimento assumiu mais um caráter financeiro do que propriamente comercial durante alguns anos, mas sempre assumindo a Silampos que iria haver uma correção da procura global
por produtos made in Portugal e made in Europa, e de facto isso está a acontecer e há uma inversão. De todas as formas, o investimento foi bastante positivo e continua a ser bastante positivo neste mercado. Saímos da Inglaterra para passar aos mercados árabes, que foram e são mercados muito importantes na estratégia de internacionalização da Cilanos. Aqui estão alguns dos mercados que nós estamos presentes na generalidade dos mercados árabes. E aqui, embora existam situações um pouco diferentes entre estes mercados, o formato é o distribuidor tradicional, é aquele formato que faz sentido neste tipo de mercados. Portanto, nós tivemos os primeiros contactos nas feiras internacionais em que participamos nos anos 80 e 90 e sentimos que havia uma necessidade de termos presença forte nestes mercados, porque havia uma forte procura de um produto que nós tínhamos, com muita qualidade, que era a panela de pressão, e sobretudo que havia uma valorização do produto fabricado na Europa, por parte dos clientes árabes. Nessa altura, na Europa, hoje, produto fabricado em Portugal é uma das exigências que os nossos clientes árabes nos fazem, que diga Made in Portugal, e sentimos que existe uma afinidade, uma proximidade muito grande com Portugal, assim como existiu com a Itália durante muitos anos, mas hoje a maior parte das fábricas italianas têm as produções na China e os próprios chineses estão a abrir fábricas em Itália para poder ter o Made in Italy nos produtos e, portanto, os clientes árabes que valorizam muito a fabricação do país estão a contactar-nos cada vez mais. E existe uma afinidade muito maior com Portugal que existe, por exemplo, com a Alemanha. O tipo de serviço e acompanhamento que os portugueses dão é mais do agrado dos árabes, provavelmente dos países da Europa Central. Dito isto, acho que também é muito importante a avaliação cuidada dos riscos políticos e culturais destes países. Por exemplo, ainda recentemente, com a Primavera Árabe, nós vimos muitas das encomendas canceladas e até adiadas em muitos destes países. E, portanto, é importante ter algum estofo financeiro para aguentar estes impactos nestes mercados, porque se não o tivermos, corremos riscos. Para exemplificar, vamos ver aqui algumas imagens. As tais diferenças de que eu falava, aqui são imagens das lojas com quem trabalhamos no Dubai, e são lojas de altíssima qualidade em qualquer parte do mundo. A forma de negociar é completamente profissional e, portanto, tem que haver eu falava da flexibilidade que tem que haver e dos ajustamentos para os mercados, porque dentro da mesma categoria de mercados temos, por exemplo, o Egito, e as lojas, são este tipo de lojas que se vê. Os armazéns, as condições de armazenamento são estas. Eu, quando cheguei na primeira visita ao Egito, ia tendo um ataque cardíaco, pensei que as panelas iam cair todas, mas elas ainda continuam e vendemos quantidades muito impressionantes. As reuniões são em banquinhos, como se vê nas fotografias, nos escritórios luxuosos do Dubai, mas de facto o volume de negócios aqui no Egito é tão importante como o volume de negócios no Dubai. E, portanto, é preciso nós termos esta capacidade de adaptar as estratégias. Depois, e algumas imagens da Arábia Saudita também um pouco mais semelhante ao Dubai, e Marrocos, uma situação também muito semelhante ao Egito. Voltamos à Europa para falar da Holanda, e agora mais recentemente do Benelux, onde nós temos um formato diferente, que é o agenciamento, a partir do final de 2010, 2011, e fizemos porque, sobretudo, encontramos uma empresa, uma pessoa capaz de agenciar a marca neste mercado, inicialmente, como disse, na Holanda, e agora estender ao resto dos países do Benelux, e também porque na Holanda tentamos nichos de mercado muito interessantes. O retalho tradicional é muito forte na Holanda, as cookshops estão muito desenvolvidas, sobretudo estão desenvolvidas porque não é permitido abrir shoppings e grandes superfícies no centro das cidades holandesas, e creio que mais alguns países vizinhos, e portanto o comércio tradicional foi-se desenvolvendo e as cookshops são locais de passagem quase diária dos consumidores holandeses que valorizam a cozinha, e as pessoas vão à procura daquela panela
que viram na televisão ou de um utensílio novo para utilizar diariamente. Por outro lado, também surgiram oportunidades para assinarmos neste mercado que não tinham surgido até então, que nós identificamos como alterações de padrão de consumo que resultaram da crise na Europa. A crise também trouxe oportunidades, este foi um dos casos. Eu lembro-me sempre de uma frase do Michael O'Leary, o CEO da Ryanair, que dizia que a crise é uma coisa demasiado boa para ser desperdiçada. De facto, aqui foi o que nos aconteceu. Desde sempre que na Holanda as marcas alemãs e holandesas foram muito fortes, mas agora os consumidores estão a privilegiar marcas que têm uma relação preço-qualidade equilibrada em detrimento dessas outras marcas e, portanto, nós temos conquistado muito terreno nestes mercados à custa disso, e por isso é que agora temos a possibilidade de chegar à Bélgica ou ao Luxemburgo também com esta empresa. Queria também falar sobre as vendas online. Vamos aqui até ao tablet. As vendas online, nós já vamos a pouco tarde, mas começamos em 2010, estamos a dar passos pequeninos e sólidos. E se me perguntarem porquê é que nós estamos a fazer isso, honestamente acho que a pergunta é porquê é que não devemos fazer isso. Porque eu acredito sinceramente que não está já nas mãos das empresas escolher se vão estar online ou se não vão estar online. Eu acho é que têm que escolher e têm que saber como é que vão estar online. Não podemos, como no filme do Internship, dizer que estamos on the line. Nós temos que estar de facto preparados para este canal, que é uma realidade, e temos que saber como é que vamos enquadrar na estratégia da empresa e como é que vamos estar preparados para responder às exigências que são muitas deste canal. E a nossa escolha foi de facto apostar num nicho que são as vendas privadas, ou o banco privé, também designado na Federação de Estado, bastante desenvolvido. Já temos em Portugal também o showroom privé, que é uma dessas empresas. E são basicamente vendas de 4 ou 5 dias em comunidades relativamente fechadas. As pessoas inscrevem-se nessas plataformas e depois têm a informação desse tipo de vendas. E são basicamente vendas de marcas conhecidas que são apresentadas a preços interessantes. Não a preços de hard discount, mas a preços com descontos interessantes. E, portanto, isto permite posicionar bem as marcas, porque normalmente as marcas nestas plataformas são muito interessantes. Posicionar bem as marcas sem as banalizar. Foi por aí que nós decidimos começar. Para terminar, eu gostava de falar de algo que é muito importante para nós, que são as parcerias, e fiquei muito satisfeito de ouvir sobre esta iniciativa da AEP. De facto, assinalamos já há muitos anos que eu privilegia as parcerias e vemos um pouco, como fez aqui a apresentação, ver isto de uma perspectiva diferente, que é pensar que temos que dedicar e investir tempo nos nossos parceiros, porque eles também vão investir em nós. E as parcerias porque, basicamente, existem poucas empresas portuguesas com escala para chegar aos mercados internacionais e se impor. Portanto, a união faz a força e nós achamos desde sempre que foi importante. Aqui está uma fotografia da Feira Maison & Objet. Eu acabo de chegar na Feira Maison & Objet, onde estivemos com as empresas Hermar, Yves e Porcel. Temos um stand conjunto, onde expomos os nossos produtos, que são produtos complementares, e temos uma oferta para casa e cozinha interessante. São sinergias que se criam muito interessantes, em que, da nossa parte, só podemos aconselhar a fazer. Aqui há algumas das empresas com quem colaboramos, em diferentes mercados, e procuramos exatamente fazer isso, investir tempo nestes parceiros. Quando vamos visitar clientes, não deixamos de apresentar estas empresas, não só pela parceria que temos, mas ao potenciarmos os negócios do nosso cliente com outras empresas portuguesas, estamos a potenciar os nossos próprios negócios. As vantagens, inclusive a nível de transporte, são várias. Portanto, esta dedicação é importante. Da minha parte, como diretor da exportação, tenho procurado com estas empresas, mas também com outras, fazer um benchmarking constante, no sentido de troca de informações, partilha de informações e de experiências, e fazê-lo regularmente. Não são almoços de trabalho, são mesmo reuniões, que temos um cariz um bocadinho mais formal, e temos mapas de acompanhamento de mercados, planear
os mapas de visitas anuais e fazê-lo, e os resultados têm sido, de facto, bastante interessantes. E vou fazer a minha inscrição na plataforma, de certeza que vai ser interessante. E voltamos aqui à cozinha para agradecer a atenção e dizer que estou disponível para qualquer questão. Obrigado. Bom, vamos agora passar para uma outra empresa, um outro testemunho da Castelbel, que inicia a sua atividade em 1999, está localizada no Grande Porto e dedica-se ao fabrico e comercialização de sabonetes e outros produtos de luxo perfumados para a casa e para o corpo. A empresa começou por se dedicar ao fabrico de sabonetes artesanais destinados exclusivamente ao mercado dos Estados Unidos. Apostando simultaneamente na tradição e inovação, a Castelbel foi crescendo, desafiando uma equipa técnica de químicos, engenheiros químicos, comerciais, designers, que tem vindo a permitir à empresa diversificar a sua carteira de produtos e alargar os seus mercados. O mercado externo representa atualmente mais de 70% do volume de vendas. Para além dos Estados Unidos, exportam também para mais 5 países. O desempenho da Castelbel tem vindo a ser apreciado por diversas entidades nacionais, tendo-lhe sido atribuído vários títulos. Temos connosco a responsável dos mercados externos, a doutora Marta Araújo, que nos vai fazer a apresentação desta empresa que recente, já muito, tem estado a contribuir para a presença portuguesa nos mercados externos. Muito obrigada. Boa tarde, chamo-me Marta Araújo, sou a responsável pelos mercados externos da Castelbel. Vai seguir sempre assim? Não faz muita diferença. Consegue-se pôr aqui a... Como é PDF? Não sei. É filme? Fotos. Eu, enquanto isso, vou só aproveitar para fazer só uma pequena correção. Na questão da introdução, nós, para além dos Estados Unidos, não estamos em mais 5, estamos em mais de 35. É só uma pequenina. E aproveito também para dizer que, reduzindo-nos, obviamente, à nossa insignificância e não nos querendo comparar com o Silão, que não há margem para comparação, gostava só de dizer que gostei muito da professora por uma razão. Eu encontrei muitas semelhanças em termos de processos, em termos de lugares de onde vão, e eu também acabei de chegar de Paris, mas eu objeto. E por acaso passei no vosso stand. E nós também fizemos uma parceria, não foi naturalmente nem com hotelarias, nem com empresas do ramo mesa, mas com a Boca do Lobo e com a Coquete, ou seja, ramo de decoração mobiliária. Portanto, nós perfumámos os stands deles. A Castelbel, bem, já fizeram então a apresentação. Nós começámos por fabricar sabonetes artesanais para os Estados Unidos, mas entretanto nós diversificámos a nossa gama de produtos e, portanto, neste momento nós somos relativamente conhecidos, pelo menos a nível nacional, por fabricar, para além dos sabonetes, perfumes para casa. Esses perfumes para casa no formato de papel perfumado, de velas aromáticas, de difusores e vaporizadores, perfumes. E depois, como os nossos clientes gostavam muito de determinadas fragrâncias, pediram-nos para andar com essas fragrâncias no corpo. Ou seja, a partir daí nós lançámos também, mais recentemente, a linha corpo, com cremes, emulsões, gel douche e afins. A Castelbel foi criada em 99, no fim de 99, portanto nós só temos valores, vendas a partir de 2000. É isso que podem ver aqui. Nós começámos precisamente por só exportar, nós só vendíamos para os Estados Unidos. E vendíamos sobretudo para aquelas grandes cadeias, Marmaxx e
e afins, grandes cadeias americanas. Vendíamos produtos que era só o sabonete, o sabonetinho simples, fabricado à mão, com ou a marca do cliente ou a nossa, mas sem nenhum investimento particular em publicidade e marketing. Em 2006, nós chegámos à conclusão de que precisávamos de lançar marcas próprias e foi em 2006 que nós criámos a marca Castelbel, registámos internacionalmente, a marca Castelbel e a marca Porto Escala. São marcas que foram criadas para segmentos diferentes e para nos permitir que, dentro de um mesmo mercado, conseguíssemos chegar a consumidores diferentes. Portanto, em 2006 criámos as marcas, aí vê-se de facto um aumento de faturação devido ao aumento também de produtos, porque ao criar a marca nós lançámos uma linha completa de produtos, daqueles que eu falei há um bocadinho, e depois vê-se que a partir de 2007, portanto já em 2008, nós lançámos em Portugal. Portanto, nós não vendíamos em Portugal, ou vendíamos residualmente. Em 2008 começámos a vender de facto em Portugal. As nossas vendas têm aumentado todos os anos e têm aumentado, em 2013 aumentou ainda mais a exportação do que a venda em Portugal. Portanto, nós estamos neste momento com 74% de exportação. É isso de facto que podem ver aqui, começamos com 100% e neste momento estamos nos 74%. Naturalmente, ao aumentar as vendas, nós sentimos necessidade, também aumenta o trabalho e, portanto, nós sentimos necessidade de contratar cada vez mais pessoas. Como nós somos uma empresa de fabrico de produtos, fabrico artesanal, portanto, embalagem manual dos vários produtos, nós precisamos de ter muitos funcionários que não precisam necessariamente de formação superior e daí se poder ver aí neste quadro que nós aumentamos muito o número de trabalhadores sem formação superior, mas também aumentamos o número de quadros superiores. Em 2013 nós já temos resultados provisórios, naturalmente, e foi de facto o melhor ano de sempre para a nossa empresa. Nós tivemos mais faturação, chegámos a mais mercados, aparecemos em mais jornais e mais revistas e mais televisões, fizemos muito mais feiras, lançámos mais produtos, temos uma carteira de produtos cada vez maior e aumentámos o número de postos de trabalho. Por causa disso mesmo, por termos tido tão bons resultados, fiquei muito contente por saber, hoje é dia 31 e eu já recebi mais, eu e toda a gente, portanto, nós aumentámos os salários em janeiro de 2014 para precisamente recompensar os bons resultados que temos tido até agora. Portanto, aumentámos em média 3% os salários dos funcionários da Castelbel. Em 2014 vamos também aumentar o número de postos de trabalho. Estamos a ter cada vez mais trabalho, estamos a sentir necessidade de cada vez mais pessoas. Portanto, nós temos um e-mail de candidaturas espontâneas, estejam à vontade, não aqui, provavelmente estão empregados, mas se tiver, digam aos amigos, se sentirem necessidade, nós estamos sempre a recrutar. Em termos comerciais, portanto, nós privilegiamos a participação em feiras internacionais, feiras profissionais. Em 2006, que era aquele marco que eu dizia há pouco, do lançamento de marcas próprias e de linhas mais completas, nós concluímos que precisávamos de divulgar o facto de agora já termos de facto marcas e de já termos muitos produtos e começámos timidamente numa feira profissional em Bolonha, que é a Cosmoprof, de cosméticos, e a partir daí fomos aumentando sempre a nossa participação em feiras profissionais. Neste momento, portanto, viemos agora de Paris, estivemos em Milão, vamos fazer várias espalhadas pela Europa, vamos fazer pela primeira vez em março uma feira em Moscou, vamos voltar a fazer em Tóquio e em Sydney, porque nós na Austrália estamos praticamente desde o início das marcas próprias. Em termos de pontos de venda, quem vende para lojas de departamento, como a Corte Inglês, como a Renascença, como a David Jones, na Austrália, sabe que este tipo de clientes tem exigências especiais, quer preços especiais, quer melhores condições e nós fizemos uma aposta muito forte neste tipo de clientes porque nós sabemos que acaba por ser bom para nós em termos de imagem. Portanto, nós queremos estar nestes lugares. Portanto, nós acabamos por selecionar os lugares onde queríamos estar. E, portanto, consideramos que, às vezes, o facto de não termos tanto lucro naquele cliente como temos noutro, acaba por ser um investimento em marketing. Nós estamos realmente em vários lugares, estamos na Beiman, na Turquia, uma department bastante importante, na Austrália, no Brasil, em França, Itália, e em 2009 surgiu a primeira loja de marca da Castelbel, que é no Hotel Infante Sagres, no Porto,
Em 2012, uma loja temporária que, entretanto, foi temporariamente sendo renovada, portanto, ainda continua a estar no Shopping Center Cidade do Porto, a segunda loja Castelão. No mundo nós estamos, portanto, em 35 países, nós assumimos estratégias diferentes consoante vários fatores. A diferença entre termos um distribuidor, um agente ou fazermos uma venda direta depende da distância, da moeda utilizada, das exigências em termos de cumprimento de legislação, porque nós temos de facto, o sabonete em alguns países não é considerado um cosmético, mas em muitos países, como Portugal e os países europeus, o sabonete é considerado um cosmético e, portanto, obedece a uma série de regras e de critérios específicos